pouco apertado para as outras atividades do evento. Mas a gente achou interessante mostrar esse projeto como uma alternativa que pode ser interessante aqui para a região, né, de ser implementado aqui na região. E eu prometo ser bem rápido, né? São alguns slides que vão mostrar basicamente algumas imagens daqui da região que alguns de vocês já devem conhecer, né? Então eu sou professor do curso de Ecologia da UFPB, né? Então o campus da gente fica lá em Rio Tinto, né? Sou colega do professor Bartolomeu e ao mesmo tempo sou orientando dele no doutorado. Então estou fazendo doutorado agora sob orientação do professor Bartolomeu. Sou geógrafo também e mestre em engenharia urbana. Com essa imagem que tem como plano de fundo, eu acredito que todos conheçam, né? No Pai Mateus, é uma das imagens mais famosas, inclusive até na posição dela, né? Tirar essa fotografia, fora o capacete, né? Então, tirando a imagem do capacete em si, da pedra do capacete, acho que essa é uma imagem que representa bem aquele lajedo, aquele afloramento. Bom, o que eu queria colocar, tá lá, projeto, e deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá grifado ali, projeto Geoparque Cariri Paraibano, porque não existe ainda o Geoparque Cariri Paraibano e o projeto ele ainda vai ser construído, tá? Mas como as discussões já iniciaram, então eu fiz questão de deixar gravado lá, projeto em negrito, para que a gente saiba que é algo que ainda não existe, mas tem a possibilidade para ser construída e deve ser construído. Talvez esse seja o primeiro passo para isso, tá? O que é um geoparque, em primeiro lugar? É um conceito relativamente novo, né? E que relaciona desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico local, principalmente, e conservação da natureza. Então o professor já falou da parte biótica, né? Já falou de vegetação e fauna, inclusive. A colega falou até dos problemas de resíduos sólidos. E aí ele falou, o pessoal acha esquisito a gente tá andando no mato olhando para as plantas, né? Medindo árvore e tal. A colega as pessoas acham estranho que tenha gente catando lixo para quantificar, para medir, para saber quanto se produz. Imagina quem vê outro, aí vem um outro, né, que sou eu e um outro grupo, que está olhando para as pedras. O cara para na frente de uma pedra daquela, fica olhando, admirando e vê riqueza naquela rocha, o certo seria a rocha, na posição em que ela está. Não extraindo para construir casas, prédios, fundações de edifícios, né? Mas ela no lugar que ela está. Então, que riqueza que ela pode trazer para a gente? O foco principal seria o patrimônio geológico. Então, essas formas, né, tipos de rochas diferentes, formatos diferentes, os fósseis que o professor também já citou, e aí por diante. Na prática, o que seria o geoparque? Seria um território parecido com uma APA, que é uma área de proteção ambiental. Ela não é cercada, ninguém precisa sair de suas casas, dos seus terrenos para que ele exista. Mas ele é bem definido, ele tem que saber, por exemplo, a área do geoparque corresponde ao município de Cabaceiras, para que as pessoas que venham visitar saibam se estão dentro ou fora do geoparque, tá? Bem definido e que tem essas características que vocês já conhecem e que o Cariri tem com bastante frequência, que se vê com bastante frequência. Deve gerar uma atividade econômica para trazer benefício para a população, benefício econômico, né, principalmente. E tem características ali arqueológicas, como as pinturas que já foram mostradas, ecológicas, as riquezas do bioma Caatinga, por exemplo, e a riqueza histórica e cultural aqui da região também seria um atrativo para a criação desse geoparque. Também fiz questão de deixar gravado ali, ó, não é uma unidade de conservação. Então não é um parque típico como o Parque Estadual da Pedra da Boca, né? Então é um conceito diferente. É algo aberto que visa promover a região, né? E não restringir o uso. Quais seriam as vantagens desses geoparques? Seria preservar esse conteúdo geológico para o futuro. Então a gente sabe que existe uma rocha dessa, existe há milhões de anos na região. A gente quer que ela permaneça também para os nossos netos, bisnetos, né? Imagina se alguém inventa de destruir a pedra do capacete para fazer piso. Então a gente perdeu uma riqueza também. A região perdeu uma riqueza. O geoparque ele busca educar e ensinar conteúdos das geociências, geologia, geomorfologia, e aí por de clima, relevo, e aí por diante. Assegura o desenvolvimento sustentável através do turismo, principalmente. Também já foi citado quantos estrangeiros não vêm para cá para visitar os lageiros e outras formações. E reforça a identidade do povo com sua região. É bem provável que muitos aqui não tenham nunca visitado o Pai Mateus. Nunca tenham subido um lajedo, uma serra,
É possível que aconteça. Como a gente que mora em outra região, às vezes não visita as nossas riquezas das nossas regiões. Muitas vezes a gente desvaloriza. Então a ideia do Geoparque também é reforçar essa identificação do povo com a região. Promove respeito ao meio ambiente, estimula a economia, pode promover melhorias na infraestrutura. Se alguém vem visitar a região, tem que ter estradas em uma qualidade razoável para se acessar os lugares de interesse. Tem que ter um hotel, uma pousada, um restaurante. Tem que ter alguém que acompanhe, um guia, né, para acompanhar as pessoas nas visitações e aí por diante. Gera novas possibilidades de renda para a população. É uma iniciativa da Paraíba? É uma ideia que surgiu aqui e vamos criar aqui no Cariri? Não. Essa figura mostra aí um mapa do mundo, né? E onde tem esses pontos vermelhos são geoparques que já existem. Essa figura está desatualizada. O dado mais recente são 120 parques desse tipo no mundo, distribuídos no mundo, tá? Isso é uma informação da Unesco, inclusive, né? No Brasil, o que a gente tem? Então são 120 no mundo. No Brasil a gente tem 36 para 37 propostas de criação. Quantos a gente tem realmente? Aí são propostas, possibilidades no território nacional inteiro de criação desses parques. Quantos a gente tem? No mundo tem 120. E no Brasil? A gente tem um. Só um. Dos 37 que estão propostos, que já foram discutidos, que começaram a ser discutidos, a gente só tem um implementado. E fica onde? No Ceará, no Araripe. E chama Geoparque Araripe. Então ele é o único do Brasil, faz 9 anos que ele foi implementado. E já vem dando resultados, né? Resultados positivos para a região. Será que a gente não tem potencial para criar os outros? Será que a gente não pode colocar a mão na massa e criar outros? Tem, a gente tem essa possibilidade. Na Paraíba, existem 2 áreas que começaram a ser discutidas, a ser trabalhadas para a criação de geoparque. Quais são? O Cariri, paraibano, e o Vale e a bacia do Rio do Peixe, que tem o Vale dos Dinossauros. Então tem 2 discussões já sendo feitas para a criação, eventual criação de um geoparque lá na bacia do Rio do Peixe, onde tem os fósseis dos dinossauros, e aqui no Cariri, tá? Como é que isso está sendo trabalhado? Está sendo trabalhado da seguinte forma. Primeiro, é uma fase inicial de estudos. Tem potencial, a gente sabe que tem. Como implementar? É isso que a gente começa a pensar, e eu acho que esse evento aqui serve muito bem para isso, para dar realmente o primeiro empurrão para que a gente pense a implementação desse geoparque. Parceria, principalmente aí entre a UFPB, CPRM é o Serviço Geológico Brasileiro, tá? Então a sede mais próxima da gente aqui fica em Recife. E organizações sociais e a comunidade, tá? Então a gente começa a discutir com a população e com alguns grupos sociais como é que seria essa formatação desse futuro geoparque. A proposta inicial seria que ele cobrisse os municípios de Cabaceiras, Boa Vista e São João do Cariri, o que dá uma área aí de aproximadamente 1.600 km². Então seria pegar o limite dos 3 municípios, eu vou colocar um mapa ali na frente, então pega o limite dos 3 municípios e, num primeiro momento, seria coincidente. A área do geoparque coincidiria com a área desses 3 municípios. Porque são 3 municípios que têm um potencial, um conteúdo nessa linha temática bastante expressivo e já reconhecido mundialmente. Por enquanto, já tem 8 geossítios. A gente chama de geossítios esses locais, tá? O Pai Mateus é um geossítio, a Saca de Lã, outro geossítio, né? A gente vai denominando dessa forma. Então a gente já tem 8 que já estão estabelecidos, que tem já tem visitação sendo realizada e que existem uma outra infinidade que podem ser trabalhados também, mas precisam ser descritos, né? E criar alguma infraestrutura também de recepção. Essas imagens que tem na lateral ali são todas aqui da região. As 2 últimas são em São João do Cariri, é um local que chama Muralha do Meio do Mundo. Eu não sei se vocês já conhecem, né? Fica depois da cidade de São João do Cariri, acho que uns 8 quilômetros de distância mais ou menos. Muralha do Meio do Mundo. Então, a ver que tem umas formas ali parecidas com alguma coisa, né? Parece um leão. Lá em cima tem o Pai Mateus. E a última foto ali tem umas pinturas rupestres, também na Muralha do Meio do Mundo. E uma associação ali, né, da rocha com a vegetação também.
Então a gente não trabalha isoladamente. O relevo, a geologia, não. É uma coisa associada, porque o ambiente, ele está constituído, acho que as fotos vão aparecer aí, o ambiente está constituído por essas formações geológicas, mas também pela vida e pela cultura. Então a gente junta os três elementos e o geoparque, ele poderia ser o responsável por fazer a costura desses três conteúdos. Então ele não vai trabalhar só o relevo, ele vai trabalhar também a cultura local e a biodiversidade local também. A lógica seria essa. Deixa eu ver aqui. Então, tá lá os três municípios, né, o estado da Paraíba. Os três municípios ali em destaque seriam Boa Vista, São João do Cariri e Cabaceiras. E aí, dando uma aproximada, a gente teria os três municípios. Essa linha vermelha é a APA, que já foi citada aqui, a Área de Proteção Ambiental do Cariri. Ela ficaria totalmente inserida no geoparque. Tá? Então, a área do geoparque seria maior do que a área da APA. Mas são duas coisas totalmente diferentes. A APA tem uma gestão estadual, o geoparque teria uma gestão, a proposta é que ela tem uma gestão compartilhada. Estado, municípios, organizações sociais e instituições de ensino e pesquisa. Então junta todo mundo, monta tipo um conselho de gestão e tocaria as ideias e propostas para o geoparque. As estrelas são os 8 locais, na verdade acho que tem 11 ali, mas eu destaquei fotos de 8, principalmente, né? Então essas estrelas são 11 locais que já foram visitadas em conjunto, o FPB, CPRM e alguns pesquisadores aqui da região também, inclusive da Universidade Estadual. Né? Quais seriam esses locais? O Pai Mateus, né? Pelas características das feições, das formas, principalmente, e o visual da região. O Lajedo do Bravo, aí a gente vê ali aquela rocha do lado direito, né? Parece com alguma coisa, né? Parece um caju, né? A impressão que se dá é que a rocha ali parece um caju. Isso pode ser um atrativo também para as pessoas, né? Mais para frente tem um outro slide que vai mostrar rapidamente essas formas. Então a pessoa pode se sentir curiosa, né? Tem uma pedra que parece um capacete, mas tem outra que parece um caju. Tem uma outra que parece uma formiga. Tem uma outra que parece uma cobra. O quê? A bata. Pata. Essa eu não conheço ainda, mas depois vou visitar. Mas tem mais uma aí para entrar no inventário, né? Então são elementos que atraem as pessoas. O camarada fica curioso, né? Será que parece mesmo? Aí ele pode se sentir interessado em ir visitar. Mas será que quando ele chegar lá, ele vai ser recebido por alguém? Será que ele vai receber uma informação sobre conservação do ambiente? Isso é que é o crucial. Muitas vezes não tem. A pessoa viaja centenas ou milhares de quilômetros, chega no local, vê, aí matou a curiosidade, viu o caju, pronto. Deu as costas e foi embora. Voltou para João Pessoa, para Natal, seja pronto. Ou até para o exterior, para a Europa. E pronto, não recebeu nenhuma informação da cultura, das características ambientais, ecológicas, locais. Né? Então ele saiu vazio. Ele veio vazio, matou de certa forma a curiosidade e voltou vazio. Conheço de Jair. Aí tem essa expressão, né? A gente que admira muitas pedras sendo chamado de maluco também, né? Mas ele é um grande incentivador, inclusive é parceiro, né? Dessa proposta, né? Foi há pouco tempo, né? Isso, eu não pude participar na época, deve ser interessante. Iniciativas como essa são importantes. Então, se você pensa o Luau dos Cariris multiplicado por várias outras iniciativas, você atrai muito mais gente. E a pessoa, se eu não me engano, as pessoas vinham, participavam da atividade e depois retornavam. Mas será que não poderia ir para lá, para o Luau dos Cariris, participar da atividade e vir para Cabaceira, a metade das pessoas virem para Cabaceiras e pernoitar aqui, uma outra metade em Boa Vista, uma outra metade em São João do Cariri, ou todos, passa um dia aqui, um dia em cada município, seria bem interessante. Né? Isso, com certeza, ficaria alguma coisa para o município, para a população também. Então, alguns exemplos aqui do Lajedo do Bravo. A saca de lã também já foram apresentadas algumas fotografias aqui. Então, ali a formação como um todo, um panorama geral, mas tem outras condições locais que também são atrativas. Então, a pessoa está em cima de um afloramento de rocha, mas ele pode ver, por exemplo, a vegetação da região. Tem exemplos da vegetação. Né? O cânion do Rio da Serra, como é conhecido localmente, é o Rio Solidade.
Eu não sei se ele é muito visitado, eu fui lá uma vez, né? Não sei qual é o volume de visitação que tem nessa região, mas também é bastante interessante pelas formações, né, que apresenta. E é algo diferente do comum, do cotidiano, inclusive da região. Muralha do Cariri, então imagina uma rocha desse tamanho, né? Parece uma estrada, inclusive. O pessoal faz até mountain bike, passa por cima ali, né? Então tem muita gente que vem buscando essa aventura. É uma outra forma de admirar a região, né? Então tá lá no meio do nada, digamos assim, um afloramento desse que torna atrativo para esportes radicais. Dá para fazer um escalado, um rapel. Não é muito alto, né? Mas dá para fazer um treinamento, dá para fazer uma brincadeira, né? Sim. Foi lá também. Inclusive, faz parte do roteiro que ele trabalha isso, né? Essa é uma coisa assim mais científica, né? É um outro local que tem a caminha do Pai Mateus. A gente chama brecha magmática. Esse bloco arredondado que tem aqui, ele é uma mistura de magma. Então imagina que alguma coisa saiu lá do fundo da Terra, em algum momento da história da formação da Terra, e apareceu em superfície aqui, né? E a gente tem a possibilidade, vocês têm a possibilidade de ter isso aqui na região de vocês. E tem muito pesquisador que vem de muito longe para encontrar isso aqui, porque não tem em outra região, em nenhum outro local aqui da região, e para encontrar isso no país é um pouco difícil. Então é uma coisa nova, e é numa beira de estrada, você passa ali de carro toda hora e não vê. Mas se a gente começar a apurar um pouco o olhar, a gente começa a perceber esses elementos. Só para esclarecer, isso é como um magma, né? A lava, ela foi subindo, foi chegando perto da superfície, e tudo que tinha acima dela, ela foi englobando, foi comendo, foi se juntando. Por isso que tem um monte de pedaços, né? Por isso que tem um monte de pedaços, ó, preto, branco, esticado, né? Comprido, comprimido, dobrado, rachado. Porque é uma mistura de tudo. Imagina aquela alta temperatura que vem do magma lá de baixo, ela vai derretendo tudo que tem acima dela. É uma questão interessante, inclusive, para as aulas aí de ciências, né? E esse outro geossítio que fica onde se extrai bentonita, né? Aquela foto do fóssil da folha, aqui tem troncos de árvores, né? Esse ainda não é o maior, né? Esse é um pedaço de árvore que virou rocha. E que só tem aqui. Vamos procurar na Paraíba onde é que tem? Só tem aqui, só vai encontrar por aqui. Vamos procurar no Nordeste onde é que tem? Devem ser pouquíssimos lugares, né? Que tem alguma coisa dessa natureza. Bom, e aqui uma proposta, como trabalhar um geoparque? Por exemplo, através de roteiros. Então o Jair não faz ele não visita uma série de locais? Então essa aqui é uma possibilidade, ó. Um roteiro temático, só de formas, só de geoformas. Uma muralha, um caju, um urso, uma formiga, uma baleia, um capacete, um sapo, uma orelha, tudo aqui no Pai Mateus, no Bravo, tudo pertinho de vocês. Então pode pegar um grupo de pessoas e fazer uma visita só passando por esses lugares. Cada lugar que passar e parar, fala qual é a espécie de planta que tem, por que não pode jogar lixo aqui e acolá, por que é importante preservar, quem é que habitou aquele lugar há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, quem foram os primeiros habitantes. Então isso pode ser um atrativo, pode ser vendido. Vamos para o roteiro das geoformas no Geoparque Cariri Paraibano. Pode vender isso também, né? E os municípios ganharem alguma coisa. Bom, antes de ser um geoparque, já estou encerrando, antes da gente pensar realmente em efetivar como geoparque, a gente tem que fazer algumas coisas. Começar a trabalhar essas regiões para que elas sejam atrativas, para que elas possam receber as pessoas de uma forma adequada. Imagina, não é todo mundo que consegue subir lá no alto do Pai Mateus, lá no alto da Serra, da Serra Branca, Serra do Jatobá. Não é todo mundo que tem possibilidades, inclusive físicas, de chegar até lá. Então a gente precisa ter alguma acessibilidade também para esses locais. Reforçar a identidade local, desenvolver atividades pedagógicas, isso que está sendo feito aqui agora, é um bom exemplo. Mas também sala de aula, com atividades práticas, com jogos, atividades lúdicas, né? Atividades de campo também. E não esquecer de uma coisa que é muito importante, obedecer à lei, no que tange principalmente à conservação do meio ambiente e ao uso do solo, principalmente, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso para não terminar não criando mais conflitos do que aqueles que já existem, né? Qual é...
Qual é o papel da universidade? É o último slide. Qual é o papel da universidade? É ser parceiro de vocês. Então a gente não quer gerenciar um futuro geoparque. De forma nenhuma, a gente não tem nem condições. Mas a gente quer trazer informação para todos vocês. Quer trabalhar em conjunto. Quer conhecer a região. Então o que a gente pretende? Colaborar através de projetos de extensão, que divulguem o projeto e a educação ambiental de uma forma ampla. Não só aquela educação ambiental preocupada exclusivamente com lixo, ou exclusivamente com planta ou com animais. Não, é com todo. Uma educação ambiental mais geral. E desenvolvendo projetos de pesquisa, através da identificação de locais como essa Pedra da Pátria que eu não conhecia, posso ir lá conhecer, e outros locais que a região apresenta como potencial, né? Quem é que vai dizer o que é valoroso? O que tem valor? O que é patrimônio? Sou eu. Eu vou vir de João Pessoa para cá para dizer para vocês que a pedra do capacete tem valor? Não. Pelo contrário. Eu vou chegar aqui e vocês vão dizer a Pedra da Pátria tem valor. Tem um valor para a minha região. Eu vou só ouvir. Se possível, eu vou contribuir com alguma coisa. Eu vou dizer assim, a Pedra da Pátria se formou por causa disso ou daquilo. Para que depois essa informação seja repassada para outros. O papel da universidade é esse. Criar um elo facilitador. Não é gerenciar nada. Vocês, da região, é que devem gerenciar esse projeto, tá? Há estudos de conservação e aí por diante. Como eu prometi, era rápido. E aí tem os contatos, né? Se vocês precisarem de algum material, tem os contatos da gente que está trabalhando essa temática, tá? Mais uma vez, obrigado a todos.